Bom dia, galera do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você vai assistir esse vídeo, mas passando para deixar mais um devocional. Ontem à noite eu recebi a visita de um pastor muito querido, pastor meu desde criança, e este qual foi usado como instrumento da minha vida muitas vezes para diversas palavras ficarem marcadas no meu coração. E ontem ele veio e deixou uma palavra para mim no Salmo 37, um versículo muito conhecido, né? Não foi esse o versículo que ele trouxe, mas hoje, meditando sobre ele, eu pude meditar sobre o versículo 4, que é aquele famoso versículo: agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. E na minha tradução tá assim: que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele dará o que o seu coração deseja. E quando eu li isso, eu fiquei assim, nossa, mas tá fácil então, né? Como que eu faço pra pôr a minha felicidade no Senhor? Pra que Ele conceda os meus sonhos, o desejo do meu coração? E aí, eu pesquisando sobre isso, eu vi que no hebraico, né? Eu sempre procuro, assim, as traduções hebraicas pra entender melhor o sentido. Isso é uma forma muito boa de a gente estudar a Bíblia. E essa palavra, agrada-te, no sentido assim original, ela quer dizer assim que você deve ter prazer profundo, deleite. Essa palavra também é muito usada na Bíblia. Encontrar satisfação, sabe? Uma alegria verdadeira. Ou seja, não é só fica feliz com o Senhor que Ele vai realizar os seus sonhos. Mas esse versículo é mais parecido como algo, por exemplo, faça do Senhor a sua maior alegria, a sua fonte de satisfação, o seu prazer mais profundo. E aí a segunda parte diz, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas o mais bonito desse versículo é que quando a gente realmente se deleita no Senhor, quando a gente realmente se entrega para Ele, os desejos do nosso coração começam a ser transformados. E nós passamos a desejar aquilo que também agrada ao Senhor. E esse Salmo 37, ele fala sobre confiar em Deus, não invejar os ímpios, descansar no Senhor, esperar nele, viver em obediência. Então, quando ele fala assim, deleite-se, não é que a gente tem que ignorar as outras coisas, mas é escolher que o Senhor seja maior do que tudo aquilo, sabe? E na prática, como que a gente vive isso, né? Porque é lindo a teoria, mas a gente precisa aprender que nós precisamos buscar a presença de Deus além das bênçãos. É o principal passo. Deleitar-se do Senhor, se alegrar com o Senhor, é buscar Ele antes das bênçãos que nós desejamos, que são os sonhos do nosso coração. E às vezes a gente chega diante de Deus, Deus me dá isso. Mas aí o Salmo ele vem apontando justamente, Senhor, o que eu quero é o Senhor. Eu quero o Senhor antes de tudo. E aí quando a gente tem essa comunhão com Cristo, as coisas passam a valer mais. A presença do Senhor vale mais. Mais do que as respostas que nós precisamos. Outra coisa que nós precisamos aprender é encontrar satisfação em quem Deus é. Por exemplo, Deus continua sendo Deus mesmo quando você está triste. Ele continua sendo fiel mesmo quando você está confuso e não sabe para onde ir. Ele continua sendo bom mesmo quando você não entende nada dos processos que estão acontecendo na sua vida. A alegria do Senhor está no caráter dele e não nas circunstâncias. E nós temos que aprender isso com o Senhor. Nós temos que aprender a encontrar essa satisfação em quem Deus é, na sua fidelidade, no seu caráter imutável. E o terceiro ponto, nós precisamos aprender a permanecer em Cristo diariamente. O coração humano muda muito. A gente muda de ideia, a gente é levado pelas circunstâncias. Então esse deleitar-se, ele tem que ser cultivado. Descansar, permanecer. Porque às vezes a gente precisa fazer uma oração sincera, meditar a palavra, a gente precisa adorar, a gente precisa obedecer, a gente precisa ser grato e a gente precisa se arrepender. Quanto mais perto de Deus, mais o nosso coração vai encontrar descanso nele.
Nós precisamos entender que Deus não entrega apenas os nossos desejos. Ele molda os nossos desejos quando a gente consegue aplicar esse versículo na nossa vida. Não é como se a gente pudesse olhar para esse versículo e falar assim, não, se eu amar a Deus, Ele vai me dar exatamente o que eu quero. É exatamente pensar, não, se eu amar a Deus, Ele vai mudar até o que eu quero, para que se alinhe aos planos dEle. Jesus disse isso, quando Ele disse, permaneçam em mim. O nosso fruto vem da permanência. E significa que mesmo que tudo mude, Deus continua sendo o meu bem maior. E Cristo é o único capaz de preencher o nosso coração humano, porque nós fomos criados para Ele. Então não se esqueça disso. Quando você se passar pela Bíblia e se deparar com esse versículo mais uma vez, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele dará o desejo do seu coração. Mas lembre-se, se o seu coração realmente estiver no Senhor, até os desejos do seu coração Ele muda. E é isso, gente. Tenham um bom dia.